Bom, vamos lá? Vamos começar? Eu preciso de pelo menos 20 incendiários comigo aqui. Vamos colocar fogo nisso aqui, irmão. Vamos mergulhar em Deus. Vamos receber um renovo da parte de Deus. Sabe, essa mensagem ela carrega algumas chaves e eu tenho plena convicção que essas chaves elas vão fazer toda a diferença na vida de pessoas aqui. Talvez a chave que você vai ouvir agora você já a conheça, já coloque em prática, mas para quem está do seu lado ela pode fazer toda a diferença. Então o que eu queria te convidar de verdade é celebrar aquilo que Jesus vai fazer através da palavra hoje, amém? O tema da mensagem é indesistíveis. Você pode repetir isso comigo? Diga indesistíveis. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas hoje pra gente ela é a palavra de ordem, ok? O que é alguém indesistível? É alguém que você pode tentar o que for, mas você não consegue fazer com que essa pessoa desista. É o que no humor seria chamado do Joseph Klimber. Alguém lembra desse personagem? Não, 3 pessoas lembraram, ok. Eu já me imaginei como o Joseph Klimber, porque teve momentos que, cara, eu já falei sobre isso, a Kezinha com a dificuldade na visão, quando a gente era noivo, aí a gente casa e tá tudo bem, daqui a pouco vem o primeiro desafio, daqui a pouco o segundo desafio, daqui a pouco vem a minha internação, daqui a pouco vem os desafios na gravidez de Kezinha, e eu entendi o seguinte, irmão, entenda isso. A gente vai sempre enfrentar desafios, isso é fato. Pessoas que têm a Deus e os que não têm também. Pessoas que são tementes a Deus e os que não são tementes também. O que vai mudar a nossa história é como a gente se porta diante dos desafios que vive. Você está comigo? Então, entenda isso. Você não é especial porque está passando de desafios. Jesus passou também. Não é só você que passa dificuldades. Todo mundo nesse auditório tem passado também. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Aquilo que se levanta contra você não é maior do que o poder que em você habita. E essa é a nossa segurança. Pastor, por que a gente vai viver milagres? Não é porque a gente é bom, não é porque alguém disse que esse ano vai ser o melhor. Não tem a ver com frases motivacionais, tem a ver com uma verdade, irmão. O espírito de ressurreição habita em nós e não tem nada morto que consiga resistir esse poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sabe? Eu quero começar com uma frase que, para quem é sonhador ou visionário, que vai fazer toda a diferença. A única diferença entre um gênio e o louco é que o louco desistiu. A única diferença entre um gênio e o louco é que o louco desistiu. Pastor, eu não entendi, eu vou explicar melhor. Todo mundo que hoje a gente celebra o que fez, em algum momento foi desacreditado enquanto fazia. Existe um cara chamado Elon Musk. Esse cara, ele sonhou, se eu não me engano, com o PayPal. Acho que foi o primeiro empreendimento dele. Depois SpaceX, Tesla. E em vários momentos entendiam que esse cara era louco. Até que aconteceu. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Eu lembro que uma vez eu ouvi isso de um amigo. A gente estava na casa de férias dele. E eu era novo ainda no ministério, pastoreando os jovens no início do ministério. E ele disse para mim algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse: André, todo mundo vai achar que você é só um sonhador, até que as promessas se cumpram. Irmão, entenda isso. Todo visionário, todo sonhador, todo herói da fé, todo empreendedor, todo cristão já foi considerado louco em algum momento da sua história. Todo mundo que crê em milagres talvez vai ser considerado louco pelos vizinhos. Você ainda acredita nesse casamento? Você ainda acredita nessa empresa? Você ainda acredita no teu chamado? Você ainda acredita no teu ministério? Você ainda acredita que o teu filho vai voltar? Você ainda acredita que você vai romper? Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Aquilo que para o mundo parece loucura, para os que creem é o poder de Deus. Sim, eu sou louco para aquele que é cético, mas eu sou firmado na minha fé para aqueles que creem no que eu creio também. Você não precisa crer no que eu creio se você não recebeu a mesma visão que eu recebi. Entenda isso. Você está comigo? Faz sentido para alguém? Às vezes a gente fica angustiado. Por que a nossa família não acredita nos nossos sonhos, irmão? Não espere que todos sonhem aquilo que você sonha, se nem todos receberam a visão que você recebeu. Parece loucura para o mundo, mas para quem crê é o poder de Deus. E ser indesistível significa em ouvir aquilo que Deus tem falado dentro de nós e cessar todo o ruído que tem ao nosso redor. É como aquela historinha, você já deve ter ouvido, de uma competição para ver quem subia mais rápido no topo. E aí começou a competição e o primeiro cara subia, chegava na metade e ele não conseguiu e caiu. Daqui a pouco veio o segundo, o terceiro, o quarto, até que chegou um cara, ele estava meio avulso. E aí falaram: olha, se você subir aqui, você vai ganhar tanto. O cara subiu,
foi até o topo e desceu. Quando chegou no final da competição, foram perguntar para ele qual que era o segredo. Ele falou: não, qual que é o segredo? Ele falou. E alguém que conhecia ele falou: ele é surdo, ele não está ouvindo o que você está falando. E aí entenderam qual era o segredo dele? O segredo dele era que ele não ouvia as vozes da multidão, e por isso ele não se movia pelo que os outros diziam que ele faria. Tem momentos que tudo que a gente precisa é ter um ouvido de mercador. A gente ouve tantas coisas como pastor, irmão, mas se a gente retivesse todas elas, a gente morreria muito mais cedo. Eu tenho que ouvir tantas coisas, eu tenho que passar por tantas coisas, mas a gente tem que ter neutralidade naquilo que ouve, filtrar e não deixar que isso acesse o nosso coração. Entenda isso em nome de Jesus. Como se tornar indesistível, irmão? A grande verdade é, o que faz você não desistir é a convicção em relação à visão que você tem. Se você ver a história do Walt Disney, por exemplo, esse cara ele teve uma visão, um sonho, um projeto, e tudo se levantou contra. Ele teve que abrir mão do estúdio, ele sofreu despejo, ele teve que abrir mão dos funcionários, ele passou humilhação, dificuldades, até que aquilo que parecia loucura se tornou o maior empreendimento de entretenimento da história. Pastor, como é que isso se aplica na minha segunda-feira? Eu não sei. Eu não sei qual é o sonho que você carrega, mas uma coisa eu sei: se as suas orações não parecessem loucura, se alguém ouvisse, você está orando errado. Se as suas orações fossem compartilhadas nesse microfone e não parecessem loucura para todo mundo que está ouvindo, provavelmente você ressignificou a sua fé de acordo com as suas circunstâncias. Irmão, o que a gente vive com Deus não é aquilo que cabe dentro da nossa lógica, mas é aquilo que fere a nossa lógica. Não faz sentido uma igreja brasileira com 2 meses e meio vivendo o que a gente está vivendo, mas não foi o homem que começou, foi o próprio Deus. Então, se você não consegue entender, pergunta para quem está fazendo. Mas como faz? Como começa? Como, irmão, não se preocupa com como, foca no quem, não tem a ver com como vai ser, tem a ver com quem prometeu. Irmão, vamos ser sinceros, algo que tem me impulsionado essas últimas semanas é a história de homens da fé jogados em meio a covas de leões. Presta atenção nisso. Você sabia que leões ficaram em jejum diante de homens carregavam uma promessa de Deus? Você tem noção do que é um leão permanecer em jejum? Por quê? Porque não havia autorização para tocar em alguém que Deus protegeu. A gente precisa entender isso. Existem leões modernos. Abaixa só um pouquinho, por favor, Dani. Existem leões modernos, gigantes modernos, desertos modernos, existem muralhas modernas. Tudo aquilo que a gente via como impossibilidade para os heróis da fé, elas só foram atualizadas, contextualizadas, mas os mesmos desafios a gente enfrenta hoje. Quando a gente vê as muralhas antes do povo entrar na terra da promessa, o que você está vendo? Você está vendo desafios geográficos, desafios de você entrar num novo ambiente, de tomar por herança aquilo que Deus te prometeu, mesmo que já existam pessoas lá. Quando você vê o desafio da cova dos leões, que tipo de desafio moderno seria esse? São as intimidações, aquilo que se coloca diante de nós dizendo: você não vai passar daqui, esse é o final da tua história. Talvez um leão moderno, um leão no tempo de hoje, para você seja um diagnóstico médico. Alguém te colocou diante de um diagnóstico médico e você está achando que esse é o final da tua história, mas eu vim aqui declarar: se esse for o leão que se colocou diante de você, ele vai permanecer em jejum. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta é uma declaração de fé também, e a gente precisa usar daquilo que Deus nos deu, palavras, chaves que liberam em nós esperança em relação ao futuro. Você está comigo ainda? Diga amém. Agora, irmão, é bom falar de sonho, é bom falar de visão, é bom falar de futuro, mas entenda isso: nem tudo são flores. Você pode dizer isso para quem está do seu lado: fala, irmão, nem tudo são flores. E se você quiser pode responder para ele: eu que o diga. Eu quero que você enxergue cada um desses desafios a partir de hoje como escolas. Pode repetir isso, diga: essa é a minha escola. Então entenda isso, guarda isso no teu coração. Irmão, você não está apanhando, você está aprendendo. Eu falar isso de novo, vai fazer sentido para alguém que está aqui. Você não está apanhando, você está aprendendo. Aquilo que lá no passado te paralisaria, hoje nem tira o teu sono. Aquilo que lá no passado te deixaria com insônia, hoje nem te preocupa mais. Por quê? Porque em algum momento você enfrentou gigantes que te prepararam para os novos gigantes. Eles nunca deixarão de se levantar. Tem muita gente frustrada com a utopia de que nunca vai ter desafio. Irmãos, sempre terão desafios.
em áreas diferentes. Uma hora a gente está vivendo desafios na saúde, outra nas finanças, outro com afrontas, outro com desafios emocionais. Talvez agora você está bem, mas um problema é com seus filhos. Entenda isso. O que a palavra de Deus tem para nós é a seguinte afirmação: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. A nossa história não se resume aos nossos desafios. Quando a palavra diz nós somos mais do que vencedores, significa que as lutas virão, mas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que alguém celebra isso aí, meu irmão? Pelo amor de Deus. O que alguém mais do que vencedor? É alguém que entra nas batalhas já sabendo o resultado final. Tem uma ovelha nossa lá de Orlando, Rodolfo Vieira, ele foi para a 7ª luta dele do UFC ontem, e ele destruiu no primeiro round, ele finalizou a luta. A cada nova luta que ele vence, é uma porção maior de convicção que ele recebe. Então na 8ª luta ele vai entrar com ainda mais convicção, e na 9ª, e na 10ª, e na 11ª. Por quê? Porque quando você vence o teu gigante hoje, isso empodera você para enfrentar novos gigantes amanhã. Então entenda isso, dificuldades que você enfrenta, coisas que às vezes são chatas, a gente fala: Deus, por que isso? Para preparar você, para ensinar você, para deixar você atento. Ontem eu estava atendendo um casal e eu falei: gente, deixa eu falar uma coisa, vamos ser muito sinceros. Os desafios, se fossem retirados da nossa vida, a gente abriria a mão das nossas armaduras, a gente abaixaria a guarda, e é aí que as coisas ruins acontecem. Davi era um homem segundo o coração de Deus, forte em batalhas. A Bíblia diz que Saul começa a ficar inseguro com ele, porque o povo começa a falar. Saul matou dezenas, Davi matou milhares, Saul matou centenas, Davi matou centenas de milhares. O que acontece é o seguinte, irmão: um homem tão experimentado em lutas, um dia decidiu abaixar a guarda. A Bíblia diz que era primavera, tempo em que os reis vão para a guerra. Davi decidiu ficar no palácio. Irmão, eu vim aqui para te falar uma coisa, presta atenção nisso com muito carinho que eu vou te falar. Os teus desafios não vieram para te abater, os teus desafios vieram para promover você. Só recebe nova patente quem já passou pelas fases anteriores. O André que está falando com você hoje é um André com uma patente diferente do André que entrou no ministério. Então, se um pastor jovem vier pedir conselhos, eu vou falar não daquilo que eu acho, mas daquilo que eu vivi. Irmão, você está passando perseguição? Senta aqui, deixa eu te ensinar algo que eu aprendi nas minhas. Você está passando dificuldade financeira? Senta aqui, deixa eu te ensinar algo que eu aprendi quando eu passei também. Você está passando dificuldade, desafios na área da saúde? Senta aqui, deixa eu te ensinar. Por quê? Porque a maturidade vai fazendo com que a gente carregue experiências em relação ao que viveu no passado, mas são memoriais de gratidão. Aqueles que lembram do que Jesus fez no passado têm a plena convicção de que Jesus continua fazendo hoje. Ele não mudou. O Deus que te guardou no passado continua te guardando hoje. O Deus que te deu inspiração no passado continua te dando inspiração hoje. Irmão, deixa eu falar para empresários, empreendedores. Pastor, eu empreendi no Brasil, eu fiz algo novo, era algo fora da curva, mas eu não consigo mais criar, eu estou sem criatividade. Irmão, a mesma unção criativa que ativou você no passado está disponível para ativar você hoje. Nada mudou. Você está comigo? Diga amém. Na Arte da Guerra é um livro milenar, foi escrito antes de Cristo ainda. Eu cheguei a compartilhar isso em uma das lives que a gente fez aqui. Uma das chaves que esse livro carrega, eu achei poderoso demais. Ele diz: todas as espécies de conflito são formas de guerra. Se você não conhece o inimigo e nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Irmão, a gente precisa saber o que tem vindo contra nós. A gente precisa saber quem nós somos também. Às vezes a gente conhece tanto de batalha espiritual, mas desconhece de autoridade do crente, poder do nome de Jesus. Presta atenção, olha para mim. Tem pessoas que me perguntam: pastor, e batalha espiritual? E batalha espiritual? Irmão, elas existem. Mas o fato de você ficar pensando nelas não vai facilitar em nada a tua vida. O que vai mudar é quando você começar a pensar naquilo que Deus já liberou como autoridade para você. A palavra de Deus diz que quando Daniel ora, o anjo está vindo em socorro a ele, mas ele demorou para chegar, porque ele estava travando uma batalha com o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Existem batalhas espirituais acontecendo. Para você estar aqui hoje, muitas coisas se levantaram para te impedir de vir. Eu nunca recebi tantas mensagens de famílias dizendo que não conseguiriam vir hoje. Pastor, eu estou com gripe. Pastor, eu me atrasei, eu tive um problema aqui em casa. Até uma mensagem dizendo que estava com piriri eu recebi hoje. Pastor, eu estou com piriri. Eu falei: Deus te abençoe, irmão. Água de coco, Gatorade e fé. Mas a gente precisa entender isso, irmão. É importante conhecer do inimigo? Sim, mas é importante conhecer e entender o poder e a autoridade que em nós habita. Sabe, são como checkpoints. Você pode dizer isso comigo? Diga checkpoints.
Você precisa passar por isso. São etapas que você precisa passar por elas. Sabe, se você não passar de fase, na próxima estação, você vai ter que enfrentar os mesmos desafios que você não venceu no anterior. Alguém que já jogou videogame? Me ajuda aí, por favor, pelo amor de Deus. 6 pessoas, misericórdia, Jesus do céu. Ok. Videogame é uma caixa que você conecta, né? Ok, todo mundo sabe, ao menos. Beleza, quando você vai passar de fase, tem o que a gente chama de chefão. Você sabe o que é chefão? É aquilo que está tentando tirar o teu sono hoje. Agora entenda, enquanto não vencer o chefão, não passa de fase. O problema é que às vezes a gente está dizendo para Deus assim: Deus, na boa, dá um macetinho, me dá um atalho, deixa eu passar de fase sem ter que vencer esse chefão. E sabe qual é o problema de passar de fase sem vencer o chefão? É que na fase seguinte ele vem em dobro. Irmão, entenda isso, os desafios não vêm para te abater, eles vêm para te ensinar. Tudo que você tem enfrentado está gerando em você um caráter mais forte, fundamentos da fé mais arraigados, raízes ainda mais profundas, para que quando algo tentar desestabilizar você vai falar: ei, irmão, você precisa fazer mais do que isso para me parar, porque em Deus eu me tornei indesistível. Maior o que está em mim do que tudo aquilo que vem contra mim, tudo aquilo que está ao meu redor. Sabe, quando você se posicionar para o seu destino, os seus inimigos se posicionarão também. Mas eles serão a sua escola para vencer as próximas guerras. Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vou repetir de novo. Tiago 1,12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Sabe, existe uma técnica de restauração de vasos japoneses. Alguém já ouviu falar dessa técnica? Ela se chama Kintsugi. Tem algum japonês aqui, gente? Deixa eu fazer essa pergunta antes de eu... Não, porque eu perguntei isso em Orlando, eu preguei e eu citei isso há alguns meses atrás e tinha um japonês no auditório. Eu falei: tem algum japonês aqui? Aí o japonês levantou a mão. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Tomara que esteja certa essa pesquisa que eu fiz. Eu falei: qual que é o teu nome? Ele falou: Roberto. Eu falei: irmão, aí não vale, né? Eu achei que havia sei lá, fala um nome de japonês aí. Tanaka? Tadashi, achei que havia um Tadashi, mano. Veio o Roberto, mas ok. Existe uma técnica de restauração de vasos japoneses. Sabe o que é interessante? Os vasos se quebravam, só que eles são muito delicados, eles são muito caros, eles são muito finos, são feitos à mão. Então, as pessoas, ao invés de descartar por zelo e pelo valor que tinham, começaram a desenvolver uma técnica. Essa técnica faz o seguinte: Dani, me ajuda nesse pad aí, mano. Vamos junto, irmão. Essa técnica diz o seguinte: você coloca fios de ouro para gerar conexão entre as partes que se quebraram. Então, vasos que um dia foram quebrados começaram a ser restaurados e receber fios de ouro na sua estética. Sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, os vasos que tinham fios de ouro se tornaram mais valiosos do que aqueles que nunca tinham. Sabe qual é o princípio que a gente aprende com isso? Vasos que foram quebrados um dia, mas foram restaurados, se tornaram infinitamente mais valiosos do que aqueles que nunca quebraram. Eu creio que essa é a essência do Evangelho. Evangelho é recomeço, Evangelho é restauração, Evangelho é renovo, Evangelho é recomeçar mesmo quando tudo tentou parar você. Evangelho é recomeçar mesmo quando você está se sentindo quebrado, talvez o teu coração em pedaços, talvez a tua esperança despedaçada, mas Jesus veio para falar: fique em paz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, eu quero compartilhar algumas chaves para tornar você indesistível. A primeira delas se chama preparo. Você pode repetir isso comigo? Diga: preparo. Tem uma citação de Arquíloco, um dos grandes pensadores da nossa era, que ele diz o seguinte: nós não subimos ao nível das nossas expectativas, mas nós descemos ao nível da nossa preparação. Tem muita gente frustrada porque tem expectativas altas demais, mas não se prepara para viver o que Deus prometeu. Irmão, preste atenção nisso em nome de Jesus. Quando Deus libera uma promessa para você no céu, aquela promessa já é uma realidade. Mas até aquela realidade se tornar real para você, existe um caminho para trilhar. Então Deus promete: ei, você vai ser alguém que vai pregar para as nações, mas você não abre a Bíblia, você não mergulha na palavra, você não tem lugar secreto. Então no final da caminhada não dá para questionar a promessa que Deus fez. Deus cumpriu o que Ele prometeu. Nos céus aquilo é uma realidade, mas por que não se tornou uma realidade para você?
Porque você abre mão do processo e ainda assim está com expectativa de viver a promessa. Entenda isso comigo, em nome de Jesus. Não tem a ver só com altas expectativas, mas tem a ver com preparação. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus está me preparando para viver as minhas promessas. Irmão, se preparo não fosse importante, João Batista não teria vindo preparar o caminho para Jesus. Preparo é tão importante que o próprio Jesus precisou de alguém que viesse antes dele preparar o caminho. E sabe o que é interessante? Antes de João Batista revelar o caminho, ele foi preparado também. Antes de Jesus se revelar como caminho, ele foi preparado também. Vamos ler um pouco sobre o menino João. Lucas 1,80 diz: e o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Vamos ler agora sobre o menino Jesus. Lucas 2,40 diz: e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmão, olha para cá, em nome de Jesus. Ambos eram meninos e esperaram o tempo certo de se expor a Israel. O que Deus está ensinando para a gente é: antes de se expor, se torne. Antes de compartilhar os sonhos que você tem, deixa Deus tornar esses sonhos realidade para você. Antes de compartilhar o teu coração, deixa Deus tratar o teu coração primeiro. Antes de você querer ensinar, senta para aprender. Antes de você querer instruir, senta para ser instruído. Antes de você se levantar para falar, senta para escutar. Tem alguém que está comigo aqui, pelo amor de Deus? O que Deus está dizendo é: o preparo não é para tirar você do lugar que você quer viver. Não. O preparo é para guardar você até você estar pronto para se expor. Esse é um dos desafios maiores que a gente enfrenta como pastor. Algumas pessoas já querem se expor, já querem começar, e já querem... Irmão, entenda isso: quando a igreja está reunida, Jesus aparece para ela depois de ressuscitar e diz: olha, eu estou indo para o Pai, vocês vão viver promessas, vocês vão fazer milagres, coisas ainda maiores do que eu fiz, vocês farão. Jesus está dando instruções, mas ele diz: mas permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Depois vocês vão para Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Irmão, entenda isso: Jesus está estabelecendo um princípio. Antes de falar de mim, receba a unção de quem eu sou. Antes de falar do meu nome, receba uma nova porção de quem eu sou. Por isso que Jesus está dizendo: ei, antes de se expor, se torne. O tempo do preparo não está parando você, o tempo do preparo está forjando você. Sabe, Deus não tem dificuldade de dividir seus sonhos com meninos. A maior parte dos apóstolos eram adolescentes. Você pega Davi, quando foi ungido rei, ainda era um menino aos olhos dos homens. Você pega vários heróis da fé, ainda era um menino. Você pega José, quando teve uma visão de Deus, ainda era um menino. Entenda isso: Deus não tem dificuldade de compartilhar seus sonhos com meninos, mas Ele não vai estabelecer esses sonhos enquanto ainda formos meninos. José recebe uma visão como menino, mas precisou se tornar homem para viver a promessa. Davi recebe uma unção como menino, mas precisou se tornar homem para assumir o trono. E para alguns de nós, Jesus está dizendo nessa manhã: ei, eu já compartilhei a visão que eu tenho para você, eu já falei os lugares que eu quero que você vá, mas você precisa deixar de ser menino para chegar lá. Irmão, o que é ser menino, pastor? Não tem a ver só com tempo de igreja, tem a ver com revelação a respeito de quem Deus é. Presta atenção nisso. Maturidade está ligado à perfeição. O quanto de revelação nós temos a respeito de quem Deus é. A palavra chega ao ponto de dizer: olha, enquanto o herdeiro é menino, de nada difere de um escravo. Por mais que seja dono de tudo, não tem acesso a nada, até que venha a maturidade. O que a palavra está dizendo é: essa maturidade é a revelação de quem Deus é. Quando temos a plena revelação de quem Deus é, podemos acessar toda a herança que Deus estabeleceu para nós. Você está comigo ainda? Diga amém. Primeira chave para a gente ser indesistível é entender o preparo. A segunda chave, alguém está recebendo algo de Deus essa manhã de verdade? A segunda chave para a gente ser indesistível, diga comigo: obediência. 1 João 2,17. Irmão, eu sei que é uma palavra de ensino, mas tem tanta vida de Deus aqui para te ajudar a romper. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e a sua cobiça passam. O mundo e os carros que a gente pode comprar aqui na América passam. O mundo e as coisas que a gente sonha em fazer aqui passam. Mas ele está dizendo: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer ser indesistível? Obedeça. Entenda isso em nome de Jesus. A minha obediência determina aonde eu vou chegar. Você quer um exemplo claro? A gente pega a história de Moisés. Deus se revelou para Moisés
E Deus revelou o propósito que tinha para Moisés. Então Moisés se torna um libertador e o povo é liberto do Egito. Presta atenção nisso, vem comigo, por favor. O povo foi liberto, sim ou não? Agora, o povo viu a Deus, sim ou não? Não. Moisés teve acesso a algo que o povo não teve. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. O povo foi liberto, mas ainda assim não viram a Deus. Sabe o que Deus está ensinando para a gente? Liberdade está disponível para todos, mas revelação só para quem os busca. Moisés era o único que deixava as sandálias no base da montanha e subia para ouvir algo de Deus. Essa música do Morada que a gente tem cantado tanto é... Como é que é essa parte do Moisés? Mas canta aí, mano. Vamos junto aí. Como é que é essa parte, Dani? Me ajuda aí. Vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus pela vida do Dani. Eu vou subir no monte que muitos desistiram. O que ele está dizendo basicamente é: irmão, eu quero mais do que apenas liberdade, eu quero a revelação de quem Deus é. Entenda isso. Liberdade está disponível para todos, mas revelação só para quem busca. Sabe, o poder de Moisés estava na revelação da vontade de Deus, mas também estava na obediência em relação àquilo que Deus revelava para ele. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Enquanto Moisés obedecia, ele era forte. Mas no momento que ele deixou de obedecer, deixou de usufruir da promessa que recebeu. Porque Moisés desobedeceu, não entrou na terra da promessa. Deus fala para ele: Moisés, toca com o cajado na rocha. Ele fere a rocha e não tem mais acesso à promessa que Deus fez. O que a gente vê na história de Moisés é que enquanto ele buscava, tinha revelação. Enquanto ele obedecia a revelação que recebia, ele tinha poder e autoridade. Mas a partir do momento que ele sabia o que fazer, mas não fazia, deixava de viver aquilo que Deus disse que faria. Cara, isso é muito poderoso. Presta atenção nisso em nome de Jesus, irmão. A minha obediência determina onde eu vou chegar. Revelação e obediência precisam caminhar juntas. A revelação aponta o caminho. A minha obediência me faz chegar lá. É para mim, irmão. Sou pastor há alguns anos. Uma das coisas que eu mais ouço: pessoas frustradas porque sabem o chamado que tem, mas não conseguem viver plenamente o chamado. Por que isso acontece? Pessoas que vêm para mim e falam: pastor, eu sei do chamado que eu tenho. Ou seja, ele já teve uma revelação, mas eu não consigo romper. Talvez o que está faltando é obediência. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Como eu posso obedecer se eu não sei o que Deus espera de mim? Mas da mesma forma, do que adianta saber o que eu preciso fazer se eu nunca me mover para fazer? Lucas 6,46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O que eu aprendi depois de um tempo caminhando com Deus, irmão, é que eu não posso atribuir as consequências do que eu vivo para Deus se eu nunca entreguei para Ele o controle. Não atribua as consequências da sua história para Deus se você nunca entregou para Ele também o controle. Deus está falando aí: eu quero te dar a revelação do chamado que você tem, mas se você tiver a revelação sem obediência, não vai chegar a lugar nenhum. Agora, eu creio que a gente está pastoreando aqui uma geração, uma igreja que não só vai entender o chamado que tem, mas vai se mover para viver plenamente esse chamado. Eu declaro em nome de Jesus: não só você, como seus filhos, a sua casa, não só terão a revelação a respeito do chamado que carregam, mas serão obedientes para viver plenamente o que Deus prometeu. Falei com a Rebeca ontem, eu falei: Rebeca, tudo que a gente vive hoje é um ensino para a gente viver amanhã. Hoje eu não tenho dificuldade de me mover de uma nação para outra, porque lá no início eu não tive dificuldade de me mover de uma cidade para outra. Deus me deu a revelação. Chegou o tempo de você virar a chave e mudar o ciclo. Eu estava antes de ir para uma missão na Bolívia, eu fui orar com algumas pessoas que estavam ajudando o projeto. Eu entrei numa oficina, eu lembro disso até hoje. Eu entrei numa oficina, esse empresário, ele estava ofertando para a gente levar mantimento para esse orfanato na Bolívia. Eu não tinha nem ideia que esse cara, ele era alguém que fluía nos dons, que ele tinha uma unção profética. Eu cheguei lá, ele falou: e como é que está o projeto? Eu falei: cara, está incrível, a gente vai passar tantos dias, a gente vai visitar orfanatos e tal. Ele falou: cara, que bom, deixa eu te falar uma coisa, eu estava orando por você e Deus me deu uma palavra. Deus disse o seguinte: o tempo em que a sua liderança sonha com você cessou. Deus vai mover você para uma nova geografia. Aquilo
parecia confuso, porque a gente estava numa fase muito boa lá em Cabo Frio. Até que tudo mudou. Quando eu chego nesse novo tempo, tudo flui com mais intensidade, mais graça, mais força, mais unção. Você percebe que é uma autorização de Deus, porque você está debaixo de uma nova patente. Entenda isso. Aí chegou um momento em que a gente precisou mover agora só que de nação. E por que André não tem dificuldade de se mover de nações? Porque quando o menino André precisou mover de cidades, ele teve a revelação e obedeceu. Isso ensinou algo no meu caráter. O melhor lugar que eu posso estar é estar correndo riscos com Deus. O lugar mais seguro que eu posso estar é fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Você precisa ter plena revelação do chamado que Deus tem para a tua casa. E assim que você tiver, você precisa se mover. Tem muita gente que é um obeso espiritual, sabe de todas as palavras, de todos os versículos, mas o que vai mudar a nossa história não é a quantidade de versículos que você sabe, é a quantidade de versículos que você vive. A palavra é prática, a fé é prática, a fé que muda os nossos dias vai exigir de nós mudança. Você precisa se mover, você precisa sair do lugar que você está, você precisa ir na direção que Deus te deu. Revelação e obediência é saber o que Deus quer e se mover quando Ele pedir, é saber o que Deus está falando e se mover quando Ele falar pule. Irmão, revelação e obediência nada mais é do que pular quando Deus falar pula. A verdade é que a gente tem tanta coragem de se lançar em alguns abismos e às vezes a gente tem medo de se lançar em Jesus. Pessoas têm coragem de se lançar em abismos como as drogas por curiosidade, mas às vezes têm medo de se lançar em Jesus por vergonha. Tem casais que estão se divorciando apesar de se amarem porque tiveram coragem de se lançar em coisas que sabiam que não dariam certo para sua casa, mas às vezes têm medo de se lançar em Jesus por vergonha do que vão pensar quando me verem numa igreja evangélica. Eu já fui esse cara. A única vez que eu tinha entrado numa igreja evangélica antes da minha conversão foi num casamento. E eu lembro que eu fui muito contrariado e minha namorada na época eu falei, cara, se alguém ver a gente dentro dessa igreja, vão pensar que a gente virou evangélico. Você tem noção disso? Gente, eu tô falando sério. Ela falou, Dé, fala sério, é só um casamento. As pessoas sabem que a gente tinha convidado. Eu falei, cara, se uma pessoa ver, acabou. Toda a nossa moral foi por terra. É sério, eu tava assim, eu lembro que eu fui no casamento, eu fiquei tenso, eu falei, cara, eu não sou evangélico. E aí, tudo bem? Prazer, André, prazer, não sou evangélico. E aí, tudo bem? Prazer, prazer. Já viu gente que cumprimenta assim? De vez em quando eu vou em algum lugar que tem algum membro nosso, amigo. Ah, esse aqui é o pastor da minha igreja. Aí a pessoa fala, tudo bem, sou católico. Aí eu falo, eu sou André, prazer. Tudo bem, sou espírita. Opa, sou André, tudo bem, prazer. Mas é verdade, às vezes a gente tem tanta coragem de se lançar em loucuras e vergonha de se lançar em Jesus. Eu vim aqui te fazer um convite nessa manhã, irmão. A gente não vai ter medo quando for Jesus que estiver chamando a gente para viver novos níveis. Revelação e obediência. Revelação e obediência. E para terminar essa mensagem, a terceira chave que eu quero compartilhar. Essa hora que vocês falam, a gente tem que ensaiar mais. Me ajuda aí, produção. Você quer ser indesistível? Aceite o preparo. Respeite o preparo. Entenda a obediência. É ela que vai definir até onde você pode ir. E a terceira chave para ser indesistível se chama decisão. Você pode repetir isso comigo? Diga decisão. Irmão, sabe o que é louco? A gente vê a história dos discípulos. E eu gosto de brincar sobre isso porque é muito louco. Se a gente for contextualizar o que Jesus fez, é como se Jesus pegasse hoje agiotas, pegasse hoje, sei lá, pensa em pessoas que a gente não vê bem. Jesus pegou essa galera e falou, vocês vão ser o meu ministério. O que Jesus formou era praticamente um Jesus Gang. Jesus pegou pessoas que não eram bem vistas pela sociedade ou que eram completamente rudes. Pessoas que provavelmente, ou eu diria praticamente, nenhum de nós convidaria para fazer parte do seu ministério principal. Mas Jesus queria estabelecer algo, Ele queria ensinar para a gente, não tem a ver com quem você é, mas com que o meu evangelho vai te tornar. Então Jesus pega improváveis para que através dessa improbabilidade Ele mostre que o poder do Evangelho tem a ver com aquilo que Deus pode fazer e não com aquilo que nós nos tornamos. Nós somos improváveis para o mundo, mas não somos improváveis para Deus. Deus sabe quem você é porque Ele conhece você desde o ventre da tua mãe. Deus sabe o quão poderoso você pode ser nele, o quão ousado você pode ser nele, o quanto de milagre você pode viver nele. Então é por isso que para Jesus não importa a forma como você chega, o que importa para Ele é o que você vai se tornar, irmão. O Evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas.
Jesus não está preocupado em como você vai chegar, mas Ele te ama tanto a ponto de não permitir que você continue da forma que você chegou. Então é basicamente assim: vinde a mim, do jeito que você está. E depois tem o ide por todo canto, pregando o evangelho para toda criatura. O problema é que às vezes a gente quer viver o ide sem ter vivido o vinde. Jesus está falando aí: vem para mim, deixa eu cuidar de você, deixa eu limpar você, deixa eu sarar você, deixa eu renovar você, deixa eu empoderar você, deixa eu fazer com que você se torne aos olhos dos homens o improvável. E depois disso você vai expressar exatamente quem eu sou. Mas entenda isso só vai acontecer se você decidir. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você está vendo esse milagre que eu acabei de fazer? A maior pesca que você já viu, seu barco quase afundou, você precisou pedir ajuda. Pedro não pediu ajuda de cara, irmão, ele pediu ajuda depois que viu que o barco estava afundando. Ele estava feliz com aquela quantidade de peixe, ok? Jesus fala: você está vendo esse milagre? Então, abre mão de tudo isso que eu acabei de te dar e me segue. Entenda isso em nome de Jesus. O que os discípulos viveram não é fruto de mérito, mas é fruto de uma decisão. A graça imerecida, o favor imerecido não tem a ver com mérito, mas tem a ver com decisão. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, você decide abrir ou não. Jesus está dizendo: olha, se você quiser me seguir, e fala para aquele jovem rico: vende tudo que você tem e me segue. É uma decisão. Quando Jesus chega para Pedro e fala: olha, se você quiser viver o que eu vou viver, quiser fazer tudo aquilo que eu faço também, você precisa abrir mão disso tudo e se tornar um pescador de homens. Abre mão disso e me segue. É uma decisão. Você está comigo? Então a grande verdade que a gente aprende com Jesus é que não tem a ver, irmão, com Jesus mais, tem a ver agora com o que você vai fazer, com aquilo que recebeu. Judas teve o mesmo pastor que os outros apóstolos. Judas teve o mesmo mestre que os outros apóstolos. Judas teve o mesmo discipulador que os outros apóstolos, mas se tornou e entrou para a história como um homem que vendeu Jesus por algumas moedas de prata. A gente vê Jesus firme no meio do deserto, a gente vê Adão pecando no meio do paraíso. O que faz com que esses extremos aconteçam? Decisões. É você quem decide se a sua casa vai ser um pedaço do céu ou não. É você que decide se você vai viver milagres ou não. Pastor, eu que decido. Sim, se você confessar, se você crer e não duvidar no seu coração, se você declarar, assim será feito. Tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus diz: olha, se as minhas palavras estiverem em vós e se vocês permanecerem em mim. Esse se é uma condicional. Deus está dizendo: olha, se você permanecer, se as palavras permanecerem, se vocês crerem e não duvidarem. Esse se é uma condicional. Sabe o que significa essa condicional? Decisão. Se você confiar, se você for ousado, se você não duvidar, se você crer no teu coração, assim será feito. Você está comigo? Diga amém. O romper é uma decisão, irmão. Se omitir também. Todo mundo que se omite no chamado decidiu se omitir. Todo mundo que abre mão de viver milagres decidiu não viver. Todo mundo que desiste da caminhada da fé decidiu desistir. Entenda isso. A gente precisa assumir o nosso papel de responsabilidade nisso. E o que eu quero dizer é que isso pode ser ruim para quem decidiu abrir mão, mas é a melhor notícia que alguém aqui pode receber para quem deseja mais de Deus. Se você disser: Jesus, eu decidi, eu quero mais, existe mais disponível. Se você disser: Jesus, eu decidi, eu quero viver milagres, existem milagres disponíveis, só você pode decidir. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, essa passagem está lá em Apocalipse, ele está falando para a igreja de Laodiceia. Jesus está do lado de fora de uma igreja pedindo para entrar. Jesus está dizendo: ei, eu estou do lado de fora, eu estou batendo na porta e eu vou esperar aqui até o seu último suspiro, mas só você pode dizer: entra ou não. Você está comigo ainda? Poder da decisão. Sabe a etimologia da palavra decisão, a origem da palavra decisão? Significa cortar fora. Eu não sei se quantos aqui já fizeram algum tipo de cirurgia, algum tipo, seja cesárea, amígdala. Eu fiz várias já tirei a amígdala, Quando você vai fazer uma cirurgia, existem diferentes tipos de corte. Então você tem uma circuncisão, cortar em volta. Você tem uma incisão, cortar dentro. Sabe de onde vem a palavra decisão? Cortar fora. Para mim isso é muito poderoso. Por que uma decisão significa cortar fora? Porque para você decidir viver o novo, você vai ter que abandonar o velho. Para você decidir viver milagres, você vai ter que abandonar a lógica. Para você decidir
viver promessas, você vai ter que abandonar propostas. Para você decidir viver impossibilidades, você vai ter que abandonar a tua racionalidade. É como a gente já falou aqui várias vezes, para você decidir viver e experimentar a paz que excede todo entendimento, você vai ter que abrir mão do direito de entender. Entenda isso, irmão, é algo que eu gosto de chamar de o poder da rejeição. Existe poder na rejeição tanto quanto existe poder na decisão. Você sabe por quê? Porque de nada adianta desejarmos santidade se não rejeitarmos o pecado. De nada adianta desejarmos as promessas se não rejeitarmos as propostas. De nada adianta desejarmos o novo se não rejeitarmos o passado. Olha para mim, em nome de Jesus. Tem um cara chamado Nelson Mandela, um dos homens mais incríveis que já passou na face da terra. Um dos caras que foi um dos grandes pacificadores desse século. Esse cara, ele foi injustamente preso. Ele teve a família dele retirada dele por anos, se eu não me engano 27 anos preso. E quando esse cara sai da prisão, os repórteres vão até ele e perguntam: e aí, o povo está com você, você tem todo o apoio popular, você vai se vingar agora de quem te colocou na prisão? Ele falou: quando eu saí pelos portões daquela prisão, eu entendi que se eu não perdoar quem me colocou lá, eu permanecerei para sempre preso. Tem pessoas livres geograficamente, mas presas dentro de si. Tem pessoas tentando viver o novo, mas não conseguem abrir mão do velho. Irmão, você está numa nova igreja, então libera alguém que te feriu na anterior. Você está numa nova nação, libera alguém que te frustrou na nação anterior. Você está numa nova empresa, num novo trabalho, libera se alguém te humilhou ou fez algo no anterior. Você quer viver o novo, então abre mão do velho. Decisão é cortar fora, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço em direção ao alvo, eu avanço em direção à promessa, eu avanço em direção àquilo que Deus me prometeu. Eu avanço. Pastor, mas e quem feriu? Irmão, quem feriu, decidiu ferir. Existe a lei da semeadura. O homem colherá certamente daquilo que semear. Toda semente gera um fruto. Não, eu não tenho autoridade sobre as sementes que você lança, mas eu tenho sobre as sementes que eu lanço. Teve uma época que a gente estava sendo desonrado no ministério e Kézia, amor, você continua honrando mesmo sendo desonrado? Eu falei: Kézia, honra é um princípio que não depende de reciprocidade. Cara, isso é muito poderoso, pega isso, irmão. Honra não depende de reciprocidade. Se alguém te desonrar, é a semente que ele desejou, decidiu lançar. O fruto é dele, não teu. Agora, honrar, só você pode fazer. A semente é sua, mas o fruto também. Então entenda isso, irmão. Decisão significa você olhar todas as sementes que estão disponíveis e decidir quais delas você vai lançar. Eu decidi, é uma decisão. Eu vou amar mesmo que seja difícil às vezes, eu vou honrar mesmo que seja desonrado, eu vou ficar em silêncio mesmo que a minha carne queira gritar, eu vou permanecer mesmo que a minha carne queira parar, eu vou continuar avançando mesmo que a minha carne queira desistir, porque eu decidi, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu levo pela glória do Filho de Deus, pelas promessas de Deus, por aquilo que Deus prometeu para mim. É uma decisão. Cortar fora. Pastor, o que rouba da gente milagres? Indecisão, falta de posicionamento, passividade, frieza, apostasia, omissão, procrastinação, falta de fé, falta de expectativa pelo sobrenatural de Deus. Irmão, existe poder na sua decisão. Você quer viver o novo de Deus hoje? Tudo que você precisa fazer é desistir daquilo que não é de Deus para você. Doenças não são de Deus para você. Miséria não é de Deus para você. Rancor não é de Deus para você. Falta de perdão não é de Deus para você. Cansaço não é de Deus para você. Pastor, mas o cansaço não é natural? É, mas o renovo é sobrenatural. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existem realidades que são naturais, mas existem realidades disponíveis que são sobrenaturais. Você decide hoje, vai viver o quê? O que você pode ou aquilo que só Deus pode? Aquilo que o teu braço consegue ou aquilo que só o braço forte do Senhor faria? Eu estou finalizando aqui. Obrigado, irmão. Uma pessoa lembrou, valeu. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Desse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode declarar isso? Diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Salmo 35, esse todo mundo aqui sabe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, irmão. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. O choro pode durar uma noite,
os desafios, o dia mau, mas existe renovo de Deus para você que vem pela manhã. E sabe o que é melhor na decisão? Eu vou terminar aqui. É que quando a gente decide, presta atenção nisso, é muito poderoso, cara. A gente decide dar um primeiro passo. Os seus primeiros passos de fé ativam os seus primeiros milagres também. Presta atenção nisso, irmão. Tem coisas que a gente vai viver que são frutos de processo, mas tem milagres que a gente vai viver que eles são instantâneos. Você quer um exemplo? Aquele homem que foi curado, eu falei sobre isso algumas semanas atrás. Às vezes a gente tem a revelação de um Jesus que cura, mas não necessariamente a gente foi salvo. Aquele homem que foi curado com lodo, Jesus pega um homem cego de nascença, cospe, faz um lodo, coloca nos olhos, aquele homem passa a enxergar. Depois, Jesus pergunta para ele: cara, você crê no Filho do Homem como seu Salvador? Ele pergunta: mas quem é ele para que eu nele creia? Ele está falando, você está falando com ele, entenda. Jesus já tinha se revelado para aquele homem como alguém que cura, mas ainda não tinha se revelado como alguém que salva. Você está comigo? Então existem milagres que são instantâneos, existem toques de Deus que são instantâneos, independente se você é cristão ou não. Deus pode fazer milagres. Talvez você está orando por alguém que nem teve uma experiência com Deus, mas você vai ser o toque de Deus nele, e a tua mão vai gerar milagres nele. Você está comigo ainda? Então entenda isso. Existem milagres, frutos do processo. Existem promessas, frutos do processo. Mas existem milagres que eles são liberados a partir dos meus primeiros passos de fé. Pastor, quando você se tornou pastor? Há 14 anos atrás, quando eu disse sim para Jesus a primeira vez. O meu pastoreio nasceu quando a minha vida em Deus nasceu. Não estava disponível aos meus olhos, mas já estava disponível aos olhos de Deus. Não era palpável aos meus olhos, mas já era palpável no reino de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Quando tudo isso que está acontecendo em Miami nasceu quando eu disse sim, quando você disse sim, mesmo que a gente nunca tivesse se conhecido, porque meus primeiros passos de fé ativam os meus primeiros milagres. Você está comigo? Diga amém. E eu quero orar com você, porque a gente precisa ter esse entendimento. Eu quero viver o maior romper da minha história. O que eu preciso fazer? Simples. Começa do começo. Dá o teu primeiro passo de fé. Sai do lugar onde você está e vai para o lugar onde Deus te chamou. Sai do lugar de contentamento com aquilo que é mediano e vai para um lugar em que você vai ser surpreendido por aquilo que só Deus poderia fazer. Irmão, feche teus olhos. Deixa eu liberar algumas coisas sobre você. Primeira coisa que eu quero compartilhar, e é um conselho prático: comece a ter sonhos e orações que causariam constrangimento em quem está perto se ouvisse. Comece a orar segundo aquilo que Deus te prometeu. Não diminua suas expectativas, aumenta a tua fé. Não diminua tuas expectativas para caber dentro daquilo que é lógico. Não, quebra todas as paredes da lógica e deixa Deus surpreender você. A gente está falando do mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que se manifestou como coluna de fogo para proteger o povo do frio, o mesmo Deus que se manifestou como nuvem para proteger o povo do calor, o mesmo Deus que mandava pão do céu, e quando o povo enjoou, mandava carne através de codornas também, o mesmo Deus que ungiu meninos e colocou sobre tronos, o mesmo Deus que deu sonhos proféticos a meninos com capas coloridas e colocou eles para governar sobre todas as nações, o mesmo Deus que fez com que leões permanecessem em jejum diante dos seus heróis, o mesmo Deus que invadiu a fornalha ardente e estava tão quente que os homens que foram jogar os homens de Deus ali foram completamente queimados, mas aqueles que eram tementes a Deus sequer fuligem tinham sobre si. O mesmo Deus que fez maravilhas no passado continua fazendo hoje. Ei, a fé que nós temos não é uma fé para gerar milagres naturais. Milagres e naturais não combinam na mesma frase. A fé que nós temos é para viver milagres e realidades sobrenaturais. Aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que os meus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no meu coração, o Espírito já revelou para nós. Já existem em você realidades que Deus está te convidando para acessar. Existe em você, irmão, sonhos, promessas, visões, milagres, lugares, pessoas, empresas, projetos, está tudo dentro de você. As respostas que você precisa já foram depositadas em você. O milagre que você precisa, a vida de Deus para gerar cura que você precisa, a vida de Deus para trazer provisão sobrenatural que você precisa, já foi depositada em você. Deus desejou colocar em Cristo a plenitude. Agora entenda isso.
Cristo é a cabeça e você é o corpo, ou seja, a plenitude de Deus depositada em Jesus já está disponível para você hoje. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu declaro, se você precisa de cura e confessar Jesus como teu Salvador, você vai experimentar ainda hoje um mover sobrenatural de cura sobre você. Se você precisa de milagre de provisão, aquele que supre as nossas necessidades, como diz Filipenses, Deus certamente suprirá as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Eu declaro provisão sobrenatural vindo sobre você, óleos derramados sobre as suas vasilhas, não poucas, muitas. Eu declaro um transbordar sobre a tua casa. Eu declaro o teu coração sendo aquecido, e tudo que você precisa fazer é decidir viver o que você consegue ou viver aquilo que só Deus poderia fazer. Decida hoje se mover. Eu quero te convidar a ficar de pé, de olhos fechados. Levanta sua mão mais alto que você puder. Feche teus olhos e declare comigo. Diga: Pai, diga: eu decido viver milagres. Diga com autoridade: diga: Pai, eu decido ser um pai melhor do que o pai que eu tive. Diga: eu decido ser alguém melhor do que eu já fui um dia. Diga: mas tudo isso não depende de mim. Diga: tudo isso só o Senhor pode fazer. Por isso faz hoje algo novo em mim. Declare com autoridade, irmão. Diga: Jesus, eu abro meu coração para você entrar e nunca mais sair. Diga: eu e toda a minha casa vamos romper em fé e viver milagres. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Diga: eu sou indesistível e nada vai me parar, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele.